Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de morfologia. Hoje a gente tem como tema, dando continuidade às aulas sobre classes de palavras, os numerais e os pronomes, né? Então, garanto que são mais simples do que explicações sobre substantivo, sobre advérbio que está por vir, mas ainda assim é preciso prestar atenção em alguns casos. O que são os numerais? Numerais são aquelas palavras que fazem uma referência explícita aos números no uso da língua, certo? Então, a gente vai ter os números de ordem numéricas múltiplos, frações, números cardinais e ordinais, certo? Mas veja, é importante frisar, eles fazem referência direta a números. Então, primeira definição, números cardinais. O que são números cardinais? Esse termo cardinal não vai ficar tão fácil de memorizar, talvez seja melhor memorizar em relação ao ordinal. Mas o cardinal faz referência a conjuntos, né? Uma ordem mais horizontal. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100, 1000, milhão. Todos esses são números cardinais, que são os que nós usamos normalmente com mais frequência. E nós temos os números ordinais. Ordinais envolvem ordem, hierarquia, né, em contraposição aos cardinais. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, vigésimo, centésimo. E nós temos os multiplicativos, que são aqueles que fazem referência a essas somas, as multiplicações, né? Então, ele é 2 vezes maior, né? Ele tem o dobro do tamanho. Então, dobro, duplo, né? Pode ser triplo, quádruplo, quíntuplo, faz referência 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então, sempre que tiver esses nomes, eles são numerais. Numeral fracionário, né? Então, faz referência às frações no uso corrente da língua. Então, meio, terço, quarto, quinto, décimo, onzeavos. Não confundir, evidentemente, o décimo com o ordinal, né? É quando faz referência a um décimo. Então, há um décimo de chance disso acontecer. Em 1 em 10 vezes, isso vai acontecer. Agora, é importante, e aí porque eu frisei que era importante pensar uma relação direta com os números, porque nós temos as palavras ambos, que é o numeral, certo? Porque faz referência direta aos dois, às duas. Mas no caso de último, penúltimo e antepenúltimo, entre outros relacionados, eles não fazem referência direta a um número específico, certo? Porque ele não está ligado a um número diretamente como é primeiro. Primeiro o primeiro acabou de estar relacionado ao então, número. Mas último pode ser o décimo, pode ser o segundo, pode ser o vigésimo, a depender da quantidade de pessoas no grupo. Então, é um grupo com 20 pessoas, o último vai ser o vigésimo. Um grupo com 20, o penúltimo é o 19º. Então, por não ter essa relação direta com os números, ele é considerado um adjetivo, né? Todas essas palavras são consideradas adjetivos, porque eles estão exprimindo a qualidade de um substantivo, certo? Não fazendo referência direta a esses números. Então, nós vamos ter também metade, que normalmente não faz referência direta, certo? Então, é considerado um substantivo, não é um numeral fracionário. E aí chegamos aos pronomes, né? Os pronomes são aqueles que nós utilizamos para substituir os nomes, né? A ideia de pronome é essa, tá? No lugar do nomes. A gente também usa para fazer referência espacial, né? Que eu chamo de deítica, aos objetos do discurso, né? E também é usado para referir diretamente às pessoas ou para retomar essas pessoas no meio de uma interação, né? E a gente vai ficar mais claro mais adiante, mas o uso dele é bem variável, tá? Os pronomes, a primeira diferenciação a ser feita é em relação aos pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são aqueles que fazem referência, como o nome já diz, às pessoas do discurso, né? Embora eles também possam ser usados para retomá-los. E aí, a primeira divisão que se faz dentro desses pronomes pessoais é entre os pronomes do caso reto e os pronomes do caso oblíquo. Qual seria a diferença principal entre os dois? O pronome do caso reto são utilizados na frase para a categoria sintática de sujeito, enquanto que os oblíquos são para os complementos, seja de verbos, seja de preposições. Só ficar mais claro agora com os exemplos. Então, pensem assim, eu comi um bolo, certo? Melhor, João comeu um bolo.
Se eu for substituir por pronomes, eu vou dizer ele o comeu. Né? No caso, ele, João, o bolo. Ok? Bom, então, João viu a mim, já estou colocando o pronome, mas João viu a Roberto, a Cláudia, a Lucas. Eu digo, ele nos viu, né? Se eu tiver incluso no grupo. Ou então, se eu quiser que João viu Fábia, Lucas, aí ele os viu. Então, essa diferença é entre um que vai... Essa deu uma definição bem simplista, mas serve para agora. O sujeito é aquele que praticaria a ação e o objeto é aquele sobre o qual a ação recai. Então, os pronomes do caso reto são esses, são os mais comuns, né, evidentemente, são os que fazem referência a sujeitos, e os pronomes do caso oblíquo são os complementos. Mas é importante lembrar que em alguns casos, na fala comum, nós podemos utilizar esses pronomes do caso reto como complementos. Então, eu vi ele. Mas isso é condenado pela gramática. Então, se formos usar a forma correta como é pedido pela norma padrão, nós vamos sempre utilizar esses pronomes do caso reto como sujeitos. Mas, obviamente, isso aí incorre em variação no uso normal da fala. Mas, seguindo a norma padrão especificamente, nós temos esses, que eu vou dizer agora, esses pronomes fixos, e eles sempre têm que fazer referência ao sujeito. Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas. Certo? São só esses pronomes, e eles sempre têm que fazer referência aos sujeitos. Isso é importante para vocês não terem dúvida em alguns casos. Então, nós temos aqui também os pronomes oblíquos, né? Então, primeira pessoa, me, mim, comigo, né? Ele me viu, objeto direto. Ele deu o bolo para mim, objeto indireto, né? Então, para mim isso é muito difícil, certo? Um complemento. E comigo. Comigo, ele vem acho engraçado. Era no latim mecum, que é justamente uma junção de me e cum, das duas preposições, né? E evoluiu para amigo no português, e só que depois colocaram novamente a preposição, então ficou comigo, né? Isso acontece com os outros também, mas é basicamente a junção da preposição comigo, né? Então você nunca vai dizer comigo, já pressupõe uma preposição, então por isso que ele é um pronome, no caso oblíquo, ele funciona como complemento, né? Ele veio comigo, ele veio com o Lucas, ele veio com ele. Segunda pessoa, de complemento, né? Ele te viu, ti, novamente, mesma coisa do mim, e contigo. Terceira pessoa, se, consigo, li ou a. O li, nesse caso, ele é sempre usado quando for indireto, né? Então, ele lhe deu, ele deu para ele. A gente usa normalmente como você, né? Então, ele lhe deu para você. Mas nesse caso, a gramática considera que o li faz referência à terceira pessoa, né? Então, eu digo, se ele deu esse presente para Lucas, e Lucas na terceira pessoa, ele lhe deu esse presente. E o e a também, né? Ele faz referência ao objeto direto. Sendo que também o se, ele é um pronome reflexivo, né? Ele se viu no espelho. Nós temos nos, conosco, né? O nos, o objeto direto, mas também indireto. Conosco, mesmo caso do comigo. Vos, mesma coisa do nos e convosco, igual. E no caso da terceira pessoa, praticamente se repete, né? No caso o se, mas aí você tem o consigo, consigo não, tem o lhes, que já acrescenta um s, porque é a terceira pessoa do plural, o lhes, o os e o as, né? Então, como é sempre um plural, você vai ter essa diferença apenas. Mas nos demais casos que são invariáveis, permanecem os mesmos para a terceira pessoa do singular e do plural. Então, o exemplo que eu dou aqui, ele o viu sair, tu me disseste, ele o viu e o levou consigo, né? Então, no caso, com ele, também é uma forma um pouco usada, mas a gramática aceita. Eu lhe dei um presente, essa encomenda é para mim. Eu também explico aqui que você pode ter uma certa variação, no caso dos pronomes oblíquos, em alguns, né? Então, tem esses pronomes átomos, eles são aqueles que são
adicionados ao verbo, eles são associados ao verbo, né? Então, esses pronomes, eles são o que a gente chama de ínclise, né? Que é esse processo de colocar um pronome junto ao verbo, logo após ele. Então, é o caso de vê-la, né? Esse lá, aí é o pronome, terceira pessoa. Então, mas eles podem, justamente no exemplo que eu dei agora, sofrer uma variação a depender da terminação do verbo. Então, se o verbo termina em R, esse pronome ele vira lo, lá. Ok? Se ele termina também em S e ou Z, mesma coisa. Então, o exemplo aqui que eu dou é encontremo-lo, né? Terminaria em S, encontremos, mais o. Então, encontremos ele, encontremo-lo, e fez-a, né? Seria fê-la. Então, fez ela, fez a, fê-la. Ele tem essa variação, no caso, se o verbo terminar em R, em S ou em Z. Normalmente, a gente coloca esse pronome antes, então a gente não tem esse problema, né? Então, que é o caso da próclise. Então, a gente vai dizer, ele a viu, ele a fez, ele a vai encontrar, né? Então, normalmente a gente tem esse problema. A outra variação é quando termina em M ou de tons nasais, que são o ão e o on. Então, a gente tem a forma nos e nas, né? Então, entregaram-no, entregaram ele. Então, entregaram-no. Dão ela, dão a, dão na. Tá vendo o processo, né? Põe ele, põe o, põe-no. Aqui eu coloquei os, né? Põe-nos. Bom, então são essas as variações possíveis desses pronomes de terceira pessoa que podem sofrer essa mudança de acordo com o verbo ao qual estão sendo ligados. Nós temos os pronomes também pessoais de tratamento, que são aqueles usados para pessoas de distintas classes sociais, distintas hierarquias, né, que exigem um tratamento diferente. Então, eu chamo senhor para uma pessoa que é mais velha ou que eu respeite, né, não precisa ser mais velha que eu. Vossa Excelência, vocês veem os políticos quando estão, por exemplo, na Câmara, sempre referenciam uns aos outros com Vossa Excelência, não referir assim a uma quebra de decoro. E Vossa Majestade para reis, rainhas, né? Também Vossa Excelência, se utilizar para juízes. Né? E nós temos também a outra diferenciação a ser feita entre os pronomes possessivos. Então, quais são os possessivos? Como já diz o nome, são aqueles que fazem referência à posse, certo? Então, meu, minhas, minha, meus, minhas, nosso, nossa, nossos, nossas, são os de primeira pessoa. Segunda pessoa, teu, tua, teus, tuas, vosso, vossa, vossas, vossos. Segunda pessoa. Terceira pessoa, seu e sua, seus, suas. Não tem muita distinção. Apenas o uso do S, mas você pode, na terceira pessoa singular, utilizar e para terceiro singular do plural praticamente a mesma forma. E aí nós temos os pronomes demonstrativos. Eles têm um uso bem amplo, mas como eu não tenho tanto tempo assim de aula, eu vou fazer um resuminho aqui. Eles fazem indicação a lugar, a posição ou a identidade das pessoas do discurso, mas é uma ligação muitas vezes idêntica, né? Então, quando eu estou próximo do objeto, eu falo, por exemplo, este livro, esta bolsa, isto. Se o objeto estiver perto de quem está falando, aí é esse livro, essa bolsa, isso. Se está longe dos dois, né, da primeira pessoa e da terceira e da segunda pessoa, a quem se fala, é aquele, aquela, aquilo, certo? Bom, mas ele também pode fazer referência textual. E como é que é? Em alguns casos, ele vai fazer uma referência catafórica, né? Que é um elemento que não vai aparecer no texto. Então, o que eu vou dizer é isto, e eu digo. Ou anafórica, porque eu não faço uma referência ao que já apareceu. Então, eu digo que a pessoa falou, eu falo, ele disse isso daqui, foi isso que ele disse, né? Então, são os pronomes demonstrativos. E também tem uma observação, quando
a gente vai falar de leve o que você quiser, traga o que você quiser, esse o, ele vai ser um pronome demonstrativo também, certo? Ele vai ser equivalente àquilo, leve tudo aquilo que você quiser. Também são pronomes demonstrativos mesmo, né? No caso eu digo esse mesmo, o que fez isso, próprio, ele próprio, tal coisa que você fez, você fez tal coisa, né? Eu estou fazendo também uma demonstração, né? Então, pronome demonstrativo e semelhante. Não faça semelhante coisa. E aí chegamos aos pronomes relativos. Vou adiantar porque a aula já está grande. Os pronomes relativos são aqueles que fazem referência às pessoas de uma frase e estão a ela relacionados, por isso é relativo, né? Sendo que essa ligação ela é geralmente uma ligação de frases. Esse não deve ser usado para condensar frases que seriam separadas. Então a gente utiliza esses pronomes para isso, para essa junção. Tá? E aí eles vão variar de acordo com a semântica a quem eles fazem referência, né? do referente a que eles estão se referindo. Então, se eu quiser falar de pessoas, eu posso usar o que, o qual, a qual, cujo, cujo. Cujo tem uma diferença. Eu vou explicar depois. Se eu falar quem é a pessoa também, onde, lugar, quanto, quando precisa de pronome definido, vai ser em relação à quantidade, né? Então, tem um exemplo aqui. Esse é o cachorro que eu adotei, que faz referência ao cachorro. Depois, assim, eu poderia dizer de outra forma. Esse é o cachorro, eu adotei. Mas aí eu junto uma frase e digo, esse é o cachorro que eu adotei, né? Essa é a menina de quem eu te falei. Esse quem só poderia ser usado se fosse uma pessoa. Se fosse um animal, não poderia ser quem. Esse é o garoto com quem eu estudo e do qual já te falei. Mesma coisa. Esse é o menino cuja mãe conheci no metrô. Veja, esse cuja faz referência a algo que é da posse da pessoa. Então, esse menino, ele tem uma mãe e a mãe dele eu conheci no metrô. Então, eu digo, esse é o menino cuja mãe conheci no metrô. Se eu quero falar da bolsa de uma pessoa, eu digo, esse é o menino cuja bolsa eu lhe falei. E esse é o lugar onde eu nasci, certo? E aí nós temos os pronomes indefinidos, né? São os pronomes que sempre se referem de modo impreciso à terceira pessoa do discurso, né? Então, se eu dizer algo, alguém, fulano, ciclano, beltrano, nada, ninguém, outro, quem, tudo, né? Então, são aqueles que fazem referência de forma bastante imprecisa, por isso que indefinidos, né? E aí tem uma relação naturalmente com o que a gente falou de artigos indefinidos. E os pronomes interrogativos, que são os pronomes utilizados na formulação de perguntas. São eles que, quem, qual e quantos, né? Quem você viu, você falou o que, quantos você encontrou, né? Bom, então já deu até passado do tempo, mas esses são os pronomes, esses são os numerais, né? Espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima.